Missões. Missões no Brasil. Bom, o Brasil é colonizado pelos portugueses, 1500, e o Brasil vai ser dominado por Portugal. E a religião portuguesa, a religião católica, não existe espaço ainda para a reforma protestante em Portugal, e assim o Brasil vai nascendo com o rosto católico romano. Quando chega o protestante, quando é que chega o evangélico no Brasil? Você já deve ter ouvido histórias dos primeiros protestantes no Brasil. Eu quero te elucidar um pouquinho essas histórias. EBD, Escola Bíblica Digital. Aos pés de Jesus. Em 1555, vai haver um convite para um grupo de franceses vir para o Brasil. Esses franceses são calvinistas, tá? Existe um grupo aqui no Brasil, liderado por um homem, na época, que ele tem interesse, aparentemente, em entender um pouco do protestantismo. O que está acontecendo de revolução aí na Europa? Então pede-se que venha para o Brasil. Esse pedido é feito diretamente a Calvino. Olha só, pede-se a Calvino que envie alguns dos seus discípulos para cá. E chega em 1555 um grupo de 5 franceses calvinistas. Eles vêm para o Rio de Janeiro. Tá? Eles vêm para o Rio de Janeiro, para a região da Guanabara, da Baía de Guanabara, né? Esse homem chamado Villegaignon, ele quer aprender um pouco, mas quando ele vai aprender um pouquinho mais da reforma, vai trazer esses pastores, um dos pastores chama Pierre Richer. O Richer é o pastor líder da equipe, né? Ele não vai gostar do evangelho. Normal, né? As pessoas normalmente não gostam do evangelho, não gostam da chamada que o evangelho faz. E esse grupo vai fazer um culto em 1500, eles vão fazer um culto em 1557, aqui é o primeiro culto evangélico, não só no Brasil, é o primeiro culto evangélico nas Américas. Olha, se houvesse uma abertura, talvez nós tivéssemos crescido aqui, tanto quanto nos Estados Unidos, mas não, aqui nós não crescemos. Esse grupo vai ser expulso. Mesmo em 10 de março eles fazendo um culto, eles não vão ser aceitos, a teologia não vai ser aceita, vai haver muita divergência entre o cara, né, que chamou, o Villegaignon, que chama eles, e o pastor Pierre Richer. Eles não vão se entender por conta da teologia. O Villegaignon ainda está muito amarrado no catolicismo. Então ele vai pedir para eles irem embora. Vocês precisam ir embora. E você já deve ter ouvido falar que esse primeiro grupo que chega é um grupo que vai acabar sendo morto no Brasil, né? Ele vai acabar sendo eliminado. Porque o que acontece? Eles entram no navio para ir embora para a França. E o navio começa a apresentar alguns problemas. E não sei exatamente, porque quando a gente lê a história, não fica muito claro. Porque o navio continua, mas por conta desses problemas, talvez alguma coisa que eles estivessem preocupados com a quantidade de água, de alimento, né?
algumas pessoas precisam voltar para o Rio de Janeiro. E aí, crente é uma coisa louca, né? Os protestantes, os evangélicos se oferecem, não, a gente pode voltar. E 5 voltam, né? Jean de Bordeaux, Mathieu, Vernier, Pierre Bourdon, André Lafon, Jacques Labillet, eles voltam. Voltam, só que não são bem recebidos. Tá? Já não queriam eles aqui. Então quando eles chegam, eles são sabatinados. Vocês vão ficar aqui? Então vamos decidir de uma vez por todas qual é a fé que vocês têm. Me explica qual é a religião que vocês seguem aí. Quero saber agora. E aí, essas perguntas que são feitas e essas respostas se tornam o primeiro documento evangélico no Brasil, que hoje é conhecido como a Confissão de Fé da Guanabara. Então, a Confissão de Fé na Guanabara não é uma coisa majestosa no sentido de que a igreja que existia no Brasil, ou a igreja que estava começando no Brasil, fez uma confissão de fé. Não. Foi feita uma confissão de fé desses calvinistas huguenotes, né? Diante das perguntas que os comandantes aqui no Brasil estavam fazendo para eles por volta de 1558. Então vão perguntar, as questões principais são sobre Trindade, Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho. Perguntam sobre Santa Ceia, o que se acredita sobre Santa Ceia, e você sabe que a visão de ceia do católico, a visão de ceia do protestante, ela é muito diferente. Trindade, ceia, batismo, livre-arbítrio, que os calvinistas vão ter uma posição bem rígida a respeito disso. Vai ser perguntado a eles, outra posição que incomoda, diverge o catolicismo e o protestantismo, sobre perdão de pecados. O padre tem autoridade para perdoar pecado, né? E impor as mãos e perdoar o pecado, o padre tem essa autoridade. Divórcio, novo casamento, o voto da castidade entre os líderes religiosos. Essas perguntas entram para decidir se eles vão viver ou não vão viver. Você vê missões, perseguição e morte, está sempre entrelaçado, né? E aí acontece isso, os primeiros cristãos que chegam, eles não são bem recebidos, são expulsos, mas voltam, e eles vão escrever a Confissão de Fé de Guanabara. E depois que eles escrevem essa confissão de fé, declarando tudo que eles acreditam, que na verdade tudo aquilo que é contrário, perguntas que vão explicar o quanto eles são contrários à religião católica, e aí eles vão ser acusados de heresia, né? 9 de fevereiro de 1558, vai ser ordenada a execução de Bourdon, Vernier, André Lafon. O André Lafon, ele vai ser poupado. Alguns escritores dizem que ele vai ser poupado porque ele meio que deu uma vacilada, negou a fé. Alguns vão dizer isso. O André Lafon meio que negou a fé, não foi muito convicto, né? Outros vão dizer que não, ele era o único alfaiate. Então era uma profissão requisitada em 1558 e o pessoal da colônia precisava de um alfaiate para fazer as roupas. Vamos dizer que ele sobreviveu por isso, alguns historiadores. Tá? O Jacques Lebrun foge, né? Ele consegue fugir, vai ser encontrado na Bahia.
Aí ele vai ser encontrado na Bahia, vai ser preso e volta para o Rio de Janeiro para ser executado. Todos eles são mortos. Os primeiros protestantes no Brasil, com exceção do André, vão ser realmente executados. Essa história está registrada, né? Entrou no livro de História dos Mártires, escrito por Jean Léry, e é realmente uma história bonita no que diz respeito à decisão desses homens de trazer um evangelho puro, trazer um evangelho realmente dentro daquilo que a reforma estava procurando, um evangelho que não se contaminasse. Triste no sentido de que o evangelho não consegue nascer em 1558 no Brasil. Se tem uma noção, se conhece e se declara em terras brasileiras que não se quer esse evangelho, não se quer essa fé, tá? Tristemente. Essa é a primeira etapa de missionários no Brasil e primeira etapa da igreja no Brasil. Frustrou-se, de determinada maneira frustrou-se, não aconteceu em 1558. Vamos continuar pensando nisso. Você está vendo que estudar missões acaba se tornando estudar um pouquinho da história do mundo, né? Principalmente a reforma e tudo isso. Mais uma vez, Brasil, você sabe, Brasil não é um país de origem protestante, de fé protestante, não é. Força do Brasil é uma força católica. Mas há momentos na história da construção do Brasil em que os protestantes aparecem. A primeira foi esse convite que você ouviu. Nesse convite que aconteceu, eu não falei, mas eu preciso falar, houve uma tentativa dos calvinistas em evangelizar os indígenas. Houve uma tentativa forte missionária de evangelismo com os indígenas. Pouco tempo eles ficaram, né? A gente viu, 1555 até 1558, o máximo, e nesse tempo, é lógico, não deu certo, muita coisa deu errada, e houve, ao que dá a entender, houve até uma desistência dos calvinistas que chegaram para evangelizar os indígenas. Aí, 1558 até 1620, a gente não vai ouvir falar de protestante aqui. Agora, por que nós vamos ouvir falar na época de 1620, 1624, nós vamos começar a ouvir falar de protestantes no Brasil? Por conta de um problema que está tendo de novo lá em Portugal e Espanha. Portugal está guerreando com a Espanha, está havendo uma guerra com Portugal e Espanha, e vai haver um período em que Portugal vai ser dominada pela Espanha. Olha só. E por conta disso, tudo que está debaixo de Portugal fica sob debaixo da Espanha. E a Espanha tem um problema com um outro povo, os holandeses. Olha que bagunça, né? Parece festa de final de ano em algumas casas, que a prima fulana não conversa com a prima ciclana, que não conversa com a outra, tem que fazer isso, mas deixa na cozinha, porque na sala fulana tá, e blá 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 blá. Então, é assim nessa época, 1500, 1600, com os povos lá da Europa. Meu amigo, enquanto a Espanha guerreia para tomar Portugal, os holandeses estão guerreando com a Espanha. E como os holandeses não conseguem vencer lá em cima, eles resolvem atacar os espanhóis através dos pontos de Portugal. Então os holandeses atacam os portos na África, saqueiam os portos portugueses na África e resolvem atacar a cidade de Salvador. Isso em 1604. Eles querem conquistar o Nordeste brasileiro. Em 1604 eles atacam, não dá certo, não conseguem, não conquistam, fracassam. Aí eles assinam uma trégua,
com os espanhóis, uma trégua, aquela, sabe, trégua, de 1609 a 1621. Mas essa trégua é uma trégua que na verdade estão se organizando. E eles organizam um negócio chamado Companhia das Índias Ocidentais. Quando eles organizam isso, eles organizam para controlar o comércio de escravos na África e de açúcar no Brasil. Eles vão invadir, eles querem invadir o Brasil e dominar a questão de açúcar. Então, os holandeses vêm ao Brasil e fazem um ataque contra Salvador em 1624. E eles conseguem, então, em 1624, conquistar o Brasil. Né? Sei lá, dias, horas, sei lá, eles conseguem. Vão lá, dominam Salvador, né? E assim eles dominam essa região do Nordeste. E vão ficar lá no Nordeste por um bom tempo, tá? E aí os holandeses que vão chegando, protestantes, são reformados, né? São da igreja reformada na Europa. E o que natural, o que eles fazem? O que vai fazer? Eles vão instituir uma igreja protestante no Brasil, aonde eles dominaram. Nos moldes do que está acontecendo, já passou 1500, agora é 1500, 1600, vamos 1630, eles vão firmar uma igreja aqui do jeitinho que é lá. Lá eles têm igreja reformada, aqui então eles vão fazer igreja reformada. Na Holanda eles têm igreja reformada da Holanda. E aí agora eles trazem a igreja reformada da Holanda para o Brasil. Eles vão ficar dominando o Nordeste brasileiro por 24 anos. Olha que interessante, por 24 anos nós vamos ter uma igreja evangélica no Brasil. É muito interessante isso, porque nós não somos um país que tem história protestante, a não ser essas duas coisas, esses dois momentos marcantes, que num domínio fica o cheiro do evangelho aqui, por 24 anos. Olha o que acontece nesses 24 anos. 50 pastores, pregadores, vão cuidar de igrejas e de pregação no Brasil por 24 anos. Esses pastores, pregadores, eles vão ter pastores, pregadores auxiliares. Vão instituir outros oficiais, né? Diáconos, equipe de trabalho com eles. Eles vão ter um ministério, olha que ministério interessante, de consoladores dos enfermos. Vai ter um ministério por 24 anos aqui no Brasil de consoladores dos enfermos. Gente que visita aí hospital, em todo lugar onde tem um doente, estão os consoladores de enfermos. Professores de escola bíblica, né? E assim, a ação protestante por 24 anos é forte no Brasil, né? No registro, uma história marcante de ação social, né? Muita ação social, de cuidado com os pobres, de matar a fome. Eles vão investir em tradução da Bíblia. Eles vão fazer planos, né? Planos de evangelismo e discipulado com os índios. Eles têm plano de preparar um estudo de discipulado específico para o indígena, como ajudar o indígena, como preparar o indígena, tá? Mas eles não conseguem realizar isso, não conseguem, tá? Principalmente porque eles estão no Nordeste, estão dominando uma pequena área do Nordeste, mas eles não têm poder político nem financeiro. Tá? É uma região pequena, né? A Holanda ainda é muito presa
comércio de escravos, né? Muito preso. Então, se você tem uma visão contrária a isso, você não vai crescer, né? E eles são uma colônia de protestantes, gente, no meio de um país português, né, católico, que estão assumindo o controle por conta da Espanha. Esse domínio espanhol não vai durar lá em Portugal. Os portugueses vão assumir o poder de novo. E a mesma coisa acontece aqui. Os holandeses vão ser expulsos. Vai haver uma expulsão dos holandeses. Com essa expulsão dos holandeses, vai acabar também a igreja evangélica no Brasil, que está crescendo, que tem sonhos de evangelizar, de cuidar dos índios, de fazer uma série de coisas, mas eles não vão conseguir produzir essas coisas. Tá? E aí, durante todo o tempo que o Brasil é colônia de Portugal, tá? Até 1800, nós não vamos conseguir ter trabalho evangélico, a fé evangélica no Brasil. Não vai ter. Foram os dois movimentos, um pequenininho, um bem grande, que se os holandeses tivessem permanecido ali, provavelmente nós teríamos uma outra história cristã contada. Mas, tristemente, isso não aconteceu, né? Em 1644 começa uma revolta, portugueses e brasileiros, né? Aqueles que já são nativos da terra vão se revoltar contra os holandeses e vão expulsar a Holanda e expulsar a igreja protestante do Brasil mais uma vez. Então, o pessoal da Holanda vai embora e por praticamente 200 anos, até 1800, 1810 mais ou menos, a gente não vai ouvir falar de protestantismo no Brasil. Não se tem a fala de protestantes no Brasil, só católicos e só a igreja católica. Os protestantes não vêm para cá. Mas, nessa construção de Deus, nessa construção do divino, que desde Atos dos Apóstolos a gente percebe essa coisa de Deus construindo missões através da história do mundo, a Europa está vivendo um momento, mais uma vez, um momento conturbado. A França quer ampliar seu domínio por conta de um cara que tem lá, um doido chamado Napoleão. É isso aí, 1800 é a época da vida do Napoleão. O Napoleão quer dominar tudo. Napoleão, né, quer ir para cima. E ele quer Portugal. Quer Portugal. O rei português não tem muita confiança em si, entendeu? E tá vendo que o baixinho, que dizem que tem um probleminha no estômago, o Napoleão, francesinho, ele é invocado. Então o que o rei de Portugal pensa? Rapaz, vou sair de perto desse cara, certo? Como o Brasil é meu, o Brasil é deles, eles são donos do Brasil, o que ele pensa? Vou embora. Vou colocar o trono no Brasil. E ele vem. 1806, ele vem para o Brasil. O rei de Portugal vai dominar Brasil, Portugal e Algarves daqui. E aí quando isso acontece, ele também vai começar a melhorar o relacionamento agora do Brasil com outros países, né, com outros lugares. E em fevereiro de 1810, Portugal assina com a Inglaterra um tratado de aliança e de amizade, de comércio e navegação. Tá?
E no artigo 12, deixa eu ver aqui, no artigo 12 concede aos estrangeiros perfeita liberdade de consciência para praticarem sua fé. Então o artigo 12 desse tratado com a Inglaterra em 1810 vai dizer que quando um estrangeiro vier para cá, vier morar aqui, ele tem liberdade de ter a sua fé. Pronto. Vai começar então agora a virem para o Brasil, tá? Você lembra que ainda é uma época conturbada, a gente morre por causa da fé. Até hoje no mundo é assim. A gente vai falar provavelmente na aula que vem sobre essa questão de missões e perseguição, mas esse tempo é um tempo diferenciado, um tempo de conflito marcante ainda entre os reformados e a Igreja Católica. Então, período de morte. Vou vir para o Brasil? Vou. Pode vir. Não vai ter problema nenhum. Agora você tem liberdade no Brasil de praticar sua fé, tá? Era 100%? Não, era uma tolerância limitada. Porque o tratado dizia assim, você pode vir para o Brasil, tá? Pode vir com a sua fé, tá? Mas tem uma proibição. Você não pode fazer prosélitos, ou seja, você ainda não pode evangelizar. Pode vir, pode ter sua fé, você veio alemão, você é protestante, você veio inglês, você é luterano, que bom, você é da igreja luterana, mostra a tua igrejinha luterana aí, mas não me dá problema. Não evangeliza os católicos, não. Esse momento agora de 1810 é assim que vai ser, tá? E aí vão vir anglicanos. O primeiro pastor anglicano que vem para cá é Robert Crane, chega em 1816, monta uma capela anglicana, vai realizar cultos ali. Ele inaugura a igreja anglicana em 26 de maio de 1822. Olha que lindo. Então aí um momento marcante de missões no Brasil. Então eles não vêm ainda com a liberdade. É lógico que pessoas vão estar sempre ouvindo o Evangelho, mas não vem com essa liberdade ainda, mas começa a igreja anglicana. E assim vai sendo um tempo que o Brasil vai conhecendo o Evangelho através de estrangeiros que vêm trabalhar, que sentem segurança de vir. Numa Europa toda conturbada, eles sentem segurança de começar a vir para o Brasil. Tá? Isso vai acontecendo, aos pouquinhos vai acontecendo. Em 1820 vem suíços, né, evangelizar, falar de sua fé aqui no Brasil. Ainda não estão evangelizando, mas a coisa está crescendo. Em 1827, o cônsul da Prússia, o nome dele é William von Tellery, cria a comunidade protestante alemã francesa, lá no Rio de Janeiro. E ali vão congregar os luteranos que são calvinistas, né? Os luteranos calvinistas vão lá cuidar. Em 1837, já está bem organizado essa igreja, ele já tem um edifício próprio em 1845, e assim vai crescendo e crescendo o protestantismo no Brasil. Ainda não um protestantismo com liberdade, não um protestantismo pleno, ganha mais força em 1849. Por que ganha mais força em 1849? Porque em 1849, então é proibido o comércio de escravos, não vai poder se trazer escravos da África, no sentido de não pode ir lá sequestrar, não pode ter navio negreiro no Brasil. A gente sabe que isso vai acontecer de uma maneira errada, mas agora fica cada vez mais necessário a vinda de estrangeiros.
de italianos, ingleses, espanhóis, alemães, e cada vez que vai chegando esses estrangeiros, eles vão chegando com a fé, que é uma fé que está crescente na Europa, a fé protestante. Então, agora a igreja evangélica, tá certo, começa a ganhar um contorno e a visão missionária, entendeu? O olhar para o Brasil como uma terra necessitada de Deus, necessitada do Evangelho, necessitada de igrejas, essa visão vai crescer. Tá? Esse momento é muito importante para o Brasil missionário, porque com a vinda do rei, o rei vai embora, tá certo? Vai ficar o filho dele, depois a gente vai pensar nisso um pouquinho para frente, sobre como quando o rei vai embora, é porque o rei vai embora que seu filho Dom Pedro resolve pedir a independência do Brasil. Quando ele vai embora, não tem mais medo de Napoleão, então o filho dele pensa assim: meu pai foi embora, o Brasil está mais forte, vou tomar isso aqui para mim, né? Independência do Brasil foi mais uma tomada política. Bom, a gente conversa sobre isso outro dia. A questão agora é missões. E em missões a gente tem um momento especial, que é o momento, a gente fala de missões de imigração, né? Missões de imigração. Os estrangeiros estão imigrando para o Brasil e estão deixando o terreno pronto, tá certo? Para um movimento que vai acontecer logo logo, que são os missionários vindo de fora, decididos agora a evangelizar, a falar de Jesus. Essa é uma conversinha para agora, né? Não é para daqui a pouco não, agora. Vamos lá. Conferindo o tempo, né? Para ver se não tinha passado, mas está tudo dentro do horário. Vamos conversar um pouquinho mais sobre o comecinho de missões no Brasil. É o comecinho da igreja, né? Se nós estivéssemos estudando eclesiologia, ia estar tudo misturado, né? Missões e a história da igreja. Então, o Brasil passa um tempo assim, com missões acontecendo. É lógico que há uma proibição, mas as pessoas que estão chegando, a fé delas é vista, e sempre assim igrejas vão crescendo, pessoas vão se convertendo. Muito bem. Lá na Europa, Europa agora não, vamos passar para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, a gente vai ter um grupo forte com visão missionária. São os descendentes da fé do John Wesley e do Charles Wesley. Lembra deles? Então, eles são da igreja metodista. A igreja metodista tem essa grande visão missionária que nasce dos seus fundadores. E eles começam a pensar no Brasil. Né? Eles começam a pensar no Brasil. Rapaz, o Brasil, nós precisamos pensar no Brasil, nós precisamos pensar na fé dentro do Brasil, o que a gente pode fazer, não só no Brasil, mas também na Argentina. Né? Eles pensam muito na fé no Brasil e na fé na Argentina. Então eles resolvem mandar um missionário. Vai haver muita organização, então vão haver reuniões, pensamentos, quem a gente pode mandar, como a gente pode mandar, o que a gente pode fazer. Então surge um nome, né? O pastor Pitts é o sobrenome dele, o primeiro nome dele é Fontaine Pitts. Ele é escolhido. Olha, vamos mandar você para o Brasil. Essa primeira viagem é uma viagem missionária, já tem a intenção de pregar o evangelho, mas é também uma viagem para avaliar o Brasil, para ver assim, como é que o Brasil pode ser evangelizado, como é que a gente pode fundar igrejas, como é que a gente pode trabalhar. E isso é um negócio para se aprender na história, e isso ainda tem que acontecer hoje.
viagens introdutórias, viagens de reconhecimento, elas ainda são importantes para o campo missionário. Muita sabedoria nisso, né? A Igreja Metodista tem essa visão missionária e eles vão, em 1832, né, na Conferência Geral de Metodista dos Estados Unidos, eles vão decidir: vamos mandar trabalho missionário para a América do Sul, vamos mandar trabalho para o Brasil. E esse homem, o Fontaine, então ele vai sair pelos Estados Unidos levantando recurso. Ele vai em todas as igrejas que ele pode, igrejas parceiras, ele vai andar arrecadando dinheiro para fazer a obra. Tá? Porque vai chegar aqui, ele vai se focar no evangelismo, não era esse sistema atual, né? De trâmite de internet, de banco, de transferência, nem nada disso. Então, algo mais complicado de fazer chegar dinheiro aqui. Os missionários saíam com o dinheiro no bolso para fazer a obra missionária. Então, começa-se o trabalho metodista. Eu vou encontrar aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, e eu tenho um trecho de uma carta que ele manda de relatório. Então, ele vai achar assim, o Brasil um país super aberto ao Evangelho. Vai dizer, rapaz, o Brasil é um país muito aberto ao Evangelho, a gente está com a faca e o queijo na mão. Ele escreve uma carta orientando para que venham novos missionários. Ele diz: o missionário que for mandado aqui para o Brasil deve vir imediatamente e começar logo o estudo da língua portuguesa. Que seja um homem de vivo zelo, presta atenção, paciente como Jó, e que encarne a verdadeira filosofia cristã. Que ponha todos os cuidados nas mãos do Senhor Jesus e que pregue com o Espírito Santo mandado dos céus, que é o que eles desejam aqui. E não um mesquinho enganador filosófico com uma visão superficial da santidade do coração, que será tão ineficaz como o raio frígido da lua sobre uma montanha de gelo. Então ele fala, tem que vir um cara apaixonado pelo Evangelho, né? Espero que o ministro que possa vir tenha mais prudência do que agressividade. Espero que o ministro que venha pregar o Evangelho aqui tenha mais prudência que agressividade para com a igreja romana. Assim agiu Paulo em face das superstições da Grécia. Se for cortês e respeitoso para com a ordem estabelecida, ser-lhe-á permitido pregar sem ser molestado. Agora a porta está aberta. Se demorarmos, pode fechar-se. Então, esse é o estímulo que ele manda para que pessoas venham falar do Evangelho aqui no Brasil. Rapaz, a porta está aberta. Não pode perder isso não, de jeito nenhum. Tem que trabalhar. E aí vai ser enviado dois missionários, o Justin Spalding e o Daniel Kidder, que vêm para cá para começar uma igreja. E eles têm uma estratégia. Nessa época, as sociedades bíblicas já estão no Brasil. Sociedade Bíblica Americana, Sociedade Bíblica Britânica, que são aquelas responsáveis por imprimir Bíblias, né? Então, eles vêm, imprimem Bíblia, imprimem livro, e os missionários vêm com uma estratégia, que é a estratégia do copoutagem, né? O copoutor, que é a pessoa que pega o livro numa editora e sai vendendo esse livro. Tá? Ainda existe isso hoje, talvez não com tanta grandeza por causa da internet, mas ainda existe esse tipo de trabalho. Aí o que acontece? O Kidder, ele vai pela Igreja Metodista evangelizar grande parte do Brasil conhecido, né? Ele vai percorrer os estados vendendo Bíblias e falando de Jesus, vendendo Bíblias e apresentando o Evangelho. É assim que vai nascer a Igreja Metodista no Brasil. E é a primeira igreja, tá certo? Com ênfase missionária a crescer no Brasil. E são os primeiros missionários a chegarem aqui na Terra
e ganhar espaço. Esse Kidder, ele é referência no estudo de missões no Brasil, que realmente o primeiro vem com uma análise, o Kidder não, ele vem já para começar igrejas. Eu preciso fazer isso acontecer, a terra está boa, eu preciso levar o Evangelho. E assim o Evangelho vai crescendo através da igreja metodista. Bom, a igreja presbiteriana também vai investir nesse período. Tá? Essa é a mesma estratégia, a estratégia de computagem, de organizar estudos. Então eles vão abrir aulas de escola bíblica dominical para ensinar a Bíblia, para ensinar o Evangelho. Essas duas igrejas são referências no começo, a metodista e a presbiteriana, e assim vai fortalecer. Pastor, você não vai falar da Batista? Eu vou falar da Batista numa próxima aula.